Bom, para não ser atendido que nesse cara aí, a melhor maneira é evitar, né? Para ensinar a gente a como evitar, ele é médico, ainda bem, doutorado e pós-doutorado em cardiologia, coordenador das reuniões científicas de cardiologia do Hospital Albert Einstein e membro do European Society of Cardiology. Dr. Pedro Farsky, bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado, Celton, Ricardo. Obrigado. É uma honra estar aqui. Bastante interessante. Eu não sabia que ia ser esse vídeo do Mr. Bean, mas só pegando o gancho do vídeo, o atendimento, que a gente chama de BLS, Basic Life Support, que é o atendimento básico em parada cardíaca, funciona. Tanto que faz 3 semanas, um colega nosso do Einstein, um cirurgião importante, ele estava na academia Reebok, que eu vou dar o nome para dar os parabéns, ele teve uma parada cardíaca, ele não era coronariano, não tinha nenhum problema, e parou na academia, que por acaso eles tinham feito um curso de atendimento, fazia pouco tempo, ele foi imediatamente atendido, em 6 minutos ele recebeu um choque. Obviamente não foi um choque desses. Foi um choque um pouco melhor. É um aparelho que é especial para não médicos. O aparelho tem 3 passos. Passo 1, liga. Passo 2, põe as pás. Passo 3, espera dizer ele falar o que tem que ser feito. Ele analisa o ritmo e se for um ritmo para chocar, ele fala choque autorizado. Aí você aperta o botão 3 e ele choca. E com isso ele reverteu, foi para o hospital, já foi embora. Tá ótimo. Então, minha aula não é de parada cardíaca, mas é um ponto bastante importante. Bom, eu vou tentar sair do lugar comum, para sair do básico, como evitar infarto, não fumar, não fazer exercício, vou tentar dar algo um pouco a mais. Como evitar o infarto? Então, aqui eu vou ter o senhor José dos Santos, 47 anos, que de repente ele inicia uma dor opressiva, retroesternal, intensa. Essa dor irradia para o membro superior esquerdo, para a mandíbula, e junto com isso ele tem sinais de sudorese fria, náuseas e vômitos. Bom, o que está acontecendo? Que parece um infarto. O que está acontecendo é o seguinte. Opa. Ricardo, também estou apertando o botão errado. Já me acertei. Oi. Aqui. O que está acontecendo? Ele tinha uma placa aterosclerótica, que é uma placa, como a gente chama de gordura, uma placa, não é só gordura, é uma placa obviamente bem mais complexa que isso, mas essa placa se rompeu, fez um coágulo que imediatamente ocluiu a artéria. Às vezes essa placa está aqui há 10, 15, 20 anos, mas em algum momento ela rompe e subitamente, em questão de minutos, forma um coágulo e obstrui a artéria. Como isso acontece? A evolução, eu diria que a evolução da placa, até chegar a esse momento de ruptura, é uma doença de uma vida. Ela começa, talvez, aos seus 15, 20 anos de idade, lentamente vai se progredindo, até que em algum momento ela oclui. A gente tem a nossa prevenção primária, ou seja, para quem nunca teve uma manifestação clínica da doença. Talvez sejamos todos nós
aqui. Nós nunca tivemos uma manifestação, mas sob risco isso pode acontecer. Aqui é uma doença subclínica, onde você já consegue identificar com algumas metodologias. E aqui é a prevenção secundária depois que um evento já aconteceu. É aquele paciente que a gente soube que já teve infarto, colocou um stent. Bom, a doença cardiovascular, quando ela oclui, ela pode ocluir não só ter danos no coração, como em membros inferiores, nos rins, o infarto e doença cerebral. E a oclusão é essa artéria que subitamente oclui, que pode estar diferentes tipos de infarto. São infartos mais graves ou menos graves, obviamente, de acordo com uma oclusão completa ou incompleta e o tamanho da artéria. Bom, voltemos ao nosso Zé da Silva. Qual o tratamento? É uma abertura imediata dessa artéria ocluída. Como a gente faz? Normalmente, aqui em São Paulo, o que a gente mais faz é, corremos para o hospital, chegando no hospital, vamos direto para a sala de hemodinâmica. Isso tem que ser imediato. Isso tem protocolos em hospitais de qualidade, onde você chega num hospital, por exemplo, você tem 3 minutos para ter o eletrocardiograma feito e interpretado por um cardiologista. E tem no máximo 30 minutos para estar dentro da sala de hemodinâmica já com a artéria puncionada. Bom, isso posto, a gente faz essas coisas. E o nosso querido colega, o Zé da Silva, tinha uma artéria ocluída. E repara como o contraste desce pela artéria e está aqui obstruído. Aqui tem até retém um pouco de contraste, que tem um trombo. Isso é um trombo dentro da artéria. O que a gente faz? Primeiro passa um fio-guia, que é esse fio que já desobstrui a artéria. Fio-guia é como um trilho para passar um catéter com um stent. E na sequência, a gente põe o stent e a artéria fica perfeita. Vocês conseguem ver todo esse quadriculado aqui de cima e embaixo? Isso é o stent. Bom, tratamos a artéria do infarto. Daí a gente vai para a artéria do outro lado e a gente vê que ele também tem uma obstrução. Deixa eu passar de novo. Tem uma obstrução grave aqui, que está ali, foi um achado incidental, como a gente chama. O que a gente faz? Dilatamos, colocamos os stents, está ele tratado. Bonito, né? Ficou ótimo. O problema é que a metade dos pacientes fez como aquele amigo do Mr. Bean, morreu na rua. Se você parou na rua, teve uma parada cardíaca na rua, não dá tempo de chegar no hospital. Por isso a gente tem que evitar que chegue nesse momento. Quando chega no hospital, a gente faz isso, fica tudo bonitinho. Resolve-se bem. Mas o problema é até chegar lá. Bom, o que eu fiz de errado para chegar naquele ponto? Esse é o problema. Aliás, o que eu deveria ter feito ou o que eu não deveria ter feito para chegar no infarto agudo? Bom, as medidas de prevenção. Eu vou tentar dar um olhar um pouco mais elaborado nessas medidas de prevenção, uma por uma. Obviamente, não dá para ser saudável desse modo. É o máximo os diabéticos, triglicéridos e hipertensos. Não tem como. Com esse peso, não tem remédio que te ajude. A dieta é sempre um importante adjuvante para a sua saúde. Não tem como você, nessas condições, ser muito saudável, como não tem como com medicamento você resolver isso. Então, tudo faz sentido. A dieta ajuda, mas não resolve tudo também. Bom, uma coisa que a gente frequentemente faz, comer junk food olhando o computador. Existem estudos que mostram que se você estiver comendo na frente do computador, você acaba comendo mais e pior. Você não seleciona seus alimentos e você acaba comendo mais. Então, esses hábitos simples de comer saudável é importante. E a dieta ajuda? Essa história da dieta é muito interessante. Aqui é a dieta do Mediterrâneo. Veja como ela, de verdade, reduz a chance de você ter um evento cardíaco em relação às dietas tradicionais. É uma coisa interessante que a sociedade americana orientava uma dieta.
Depois de um tempo, eles perceberam que a dieta do Mediterrâneo é melhor que a dieta deles. Então, eles passaram a usar a dieta deles. Se a gente olhar o que uma boa dieta consegue fazer, aqui é pressão sistólica, pressão diastólica, a gente consegue abaixar. Colesterol LDL, a gente consegue baixar até um pouco mais de 10%. Não mais que isso. Um bom medicamento reduz em pelo menos 50% o colesterol. É sempre muito mais efetivo. Algumas alteram um pouco o HDL, que é o protetor, o triglicérides responde melhor, glicose responde melhor. Mas eu vou te dizer que dieta é uma das coisas que a gente mais fala e menos sabemos. E tudo em cardiologia é sempre grandes estudos que comprovam nossos conhecimentos. Em dieta tem muito pouco conhecimento. Eu vou dar um exemplo claro de como nós somos ignorantes com dieta. O ovo. O ovo era ruim, depois o ovo ficou bom, e agora saíram trabalhos que o ovo é ruim de novo. Isso mostra que não sabemos, não tem como fazer estudos grandes com dieta. Por exemplo, o último estudo do ovo, que disse que ele era ruim, ele selecionou 20, 30 mil pacientes que 20 anos atrás falavam, eu como tantos ovos por dia. Seguiram esses doentes por 20 anos e estão vendo a taxa de mortalidade. Ok, mas se você come um ovo quente, é diferente de um ovo frito com gordura. Se você come um ovo quente, é diferente de um ovo mais bacon. E às vezes a pessoa come um ovo com bacon e mais um monte de porcaria junto. Então é difícil de acompanhar. O outro que comia o ovo sem só o ovo puro, de repente está tomando remédio para o colesterol, faz exercício, tem uma vida saudável. Então tem vários fatores de confusão que tornam essas pesquisas difíceis. Bom, de qualquer modo, o que nós temos de melhor é a dieta do Mediterrâneo, que basicamente é o que menos você come são carnes, alimentos de origem animal. Antes disso vem aves, depois disso em maior quantidade peixe, e aqui principalmente frutas vegetais, nozes, óleos, e aqui são recomendações clássicas do que fazer. Bom, vamos mudar um pouco. E o álcool? Álcool é bom para o coração? Todo mundo fala, vinho especialmente, vinho é melhor. Se o vinho é melhor que os outros álcools, tem uma base fisiopatológica que diz que sim. Tem antioxidantes, tem flavonoides, tem isso. Mas, de verdade, pesquisa, ela diz o seguinte, são pesquisas muito grandes que mostram que quantidades moderadas de álcool aqui em mulheres, aqui em homens, vão dizer 2 a 4, 5 a 6, talvez quase que uma vez ao dia, é mais protetor do que maléfico. Obviamente, grandes quantidades têm um efeito tóxico. Se me perguntarem, o vinho é melhor que cerveja? O vinho é melhor que whisky? Não sei te falar. Eu, por fisiopatologia, diria que provavelmente é melhor. Mas eu vou dizer que o álcool em si é bom. Eu vou recomendar álcool para alguém? Não. Vocês nunca vão me escutar falando isso. Para quem bebe, a gente mantém. Se bebe muito, a gente manda diminuir. Mas álcool não é remédio. Álcool, um vinho, por exemplo, é uma coisa para a gente se tomar entre amigos, numa refeição, tá? Mas não é remédio. Mas não precisa parar também. Atividade física. Essa é fácil de falar. Todo mundo escuta isso. Atividade física, aqui eu trouxe esse slide, que para mulheres acima de 65 anos, a adição de 30 minutos reduz em 12% o risco se for uma atividade leve e até 39%. Eu trouxe esse slide para dizer, é bom para todo mundo. Nunca é tarde para começar. Tá? Boa, bacana. E quanto? Tem números. Aqui é um slide da Sociedade Europeia de Cardiologia, de Prevenção, que mostra, é recomendado para adultos saudáveis de todas as idades, pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada, ou 75 de atividade intensa. Então, aqui eu te dou um número, 150 minutos por semana, dá 30 minutos de segunda a sexta. Gente, atividade física, você não faz porque é gostoso, você não faz porque sobrou tempo, nunca vai te sobrar tempo, você nunca vai acordar com vontade, hoje eu quero sair correndo, isso não acontece. É um compromisso que tem que ter com tua saúde.
Porque acordar com vontade, ninguém acorda assim doido para sair, botar um short e sair correndo. Curiosidade, se você for almoçar a 15 minutos de distância, você fazer uma caminhada rápida de 15 minutos, andando mais rápido, óbvio, e voltando mais 15 minutos, você já andou 30. Valeu, já conta. E quanto maior a atividade, maior a proteção, que obviamente é nos indivíduos de mais idade. Porque a gente muito pouco infarta com 30, 40 anos. É com mais idade que você vai ter esses benefícios. Tabagismo. Bom, tabagismo não preciso nem falar. Ele é diretamente proporcional. Quanto mais você fuma, pior teu dano. Tem inúmeros componentes no cigarro que são não só causam infarto, como são muito cancerígenos. O cigarro é o fator isolado mais importante para infarto. Queria dizer que os não fumantes, que é o second hand, que é o fumante passivo, eles também aumentam o risco de até 25% a 30%. Então, imagina para o fumante, se quem está do seu lado já aumenta o risco, o fumante aumenta muito mais. Então, esse é um dos fatores mais importantes do cigarro, do infarto. Obviamente, não é vamos fumar menos, é parar o cigarro. Isso tem que interromper. Mas parar o cigarro não é fácil. O vício é quase uma doença. Então, tem várias empresas de tabaco que estão tentando desenvolver produtos novos para ter interrupção do tabagismo ou redução de risco. E aqui eu trago um deles, que é a redução do risco, que é o IQOS, que esse é a Philip Morris. A Philip Morris já decidiu, nós não vamos mais produzir cigarro. A partir de 2023 ou 2024, eles não vão produzir mais cigarro, vão produzir só isso. Eles são bonzinhos? Não, eles estão visando o lucro, isso vai dar mais lucro que o cigarro, óbvio. Mas, esse tipo de cigarro, isso é um cigarro mesmo, de tabaco, ele tem 90% menos substâncias cancerígenas. Não está aprovado no Brasil ainda, já está aprovado em vários países, ele está em aprovação. Para quem não consegue parar, isso talvez seja uma saída. Mas, obviamente, interrupção do tabagismo é melhor. Hipertensão. Hipertensão é um importante fator de risco, não só da doença arterial coronária, que é o infarto lá do seu Zé da Silva, insuficiência cardíaca, cerebrovascular, AVC, doença periférica, renal, atrial, mortalidade e perda da função cognitiva e aumento da incidência de demência. A maior parte dos velhinhos que estão com demência é tudo Alzheimer. Não, é uma demência senil que provavelmente veio da hipertensão, a grande maioria. Tá? Então, o controle da pressão é muito importante. Meta é sempre abaixo de 14/9. Qualquer coisa acima de ou do 14 ou do 9 é alto. Qual a prevalência da hipertensão? Veja que aos 50 anos, metade da população está hipertenso. Se você for acima de 75, quase 80%. É uma doença muito prevalente e silenciosa. Você não sente nada. Não espere sentir dor de cabeça, sentir mal, alguma coisa. Não, normalmente é silenciosa. Dados brasileiros mostram que nós temos 36 milhões de hipertensos e 32% da população com mais de 60 anos no Brasil é hipertensa. Quando a gente olha o risco por doença arterial coronária ou por AVC, de acordo com o aumento da pressão, 120, 140, 160, 180, aumenta exponencialmente o risco de ter uma complicação. Em qualquer faixa etária, dos seus 40 a 49, década de 50, 60, qualquer faixa etária, você ser hipertenso aumenta muito a chance de complicações. Diabetes. Eu estou indo um pouco rápido, porque eu quero ficar no tempo, mas depois eu estou aberto a perguntas. Diabetes é um problema muito sério. O que é o diabetes? Eu coloco aqui os critérios diagnósticos. Uma glicemia em jejum acima de 126 miligramas por decilitro ou uma hemoglobina glicada acima de 6,5. Hemoglobina glicada é a média da glicose nos últimos 2 a 3 meses. Então, isso, muita gente fala, vou fazer o exame de sangue. Naqueles 3 dias não come um doce.
Vem lá que vem uma beleza. Vem lá, vem aquela glicose bonitinha. Mas a glicada está lá em cima. Fala, seu malandro, tentou me enganar. Então, a glicada é um importante fator, não só para diagnóstico, como para prognóstico. A gente vê riscos de ter complicação de diabetes muito mais ligados à glicada do que a glicemia de jejum. Quando a gente vê o aumento de mortalidade por todas as causas, e cardiovascular, aqui por todas as causas, você vê que o diabético, tanto o sexo feminino quanto o masculino, antigamente em vermelho ou azul, mais recentemente, a gente vê que o diabético sempre tem um risco muito maior de mortalidade por todas as causas ou mortalidade cardiovascular. O diabetes é um importante marcador de risco, importantíssimo. E se você teve, como o seu José, infartou, quem é infartado tem uma mortalidade muito maior do que o não diabético. Então, quando entra um infartado ou entra algum doente no hospital, é diabético, você já automaticamente aumenta o risco dele. Isso é automático, simplesmente assim. Novas drogas, a redução. Você sabe que o diabetes até então é uma doença antiga, desde Jesus Cristo, você sabe o que é diabetes. Só agora, em 2015, é que saíram as primeiras drogas que reduzem a mortalidade no diabetes. Porque até então, é uma coisa até cômica, porque todo endocrinologista trata o diabetes de acordo com o açúcar. Diabéticos vão controlar o açúcar. O açúcar sobe, o açúcar desce, tem um hormônio tal que interage, tem um outro. Aí começaram os estudos da cardiologia no diabetes. Isso é engraçado, porque o que o cardiologista quer? Eu não quero saber do açúcar, eu quero saber de redução de risco. Eu quero saber redução, 80% dos diabéticos morrem de infarto. Ok, eu quero uma droga que reduz infarto. Eu quero uma droga que aumenta a sobrevida. Então começaram a surgir drogas, a partir de 2015, que as curvas de sobrevida, você vê que elas são umas curvas de sobrevida bem melhor, morre muito menos gente do que o grupo placebo. O grupo placebo não é que não tomou nada, tomou qualquer coisa menos aquele medicamento. Então aqui é uma classe de medicamento e aqui tem novas classes de medicamento que também reduz mortalidade. Então, agora o diabetes, eu sou palestrante de diabetes para endocrinologistas. Pô, parece ridículo, eu sou cardiologista, o que o cara está se metendo? É a visão que a gente tem. Para mim, o importante é isso, redução de risco. Então, esse fim de semana, por exemplo, estava em BH, dando uma aula para endocrinologistas, porque a gente tem que priorizar medicamentos que reduzem risco, que reduzem mortalidade. Isso é fundamental agora no diabetes. E agora estão surgindo uma droga atrás da outra que reduzem o risco. Obviamente, todo remédio novo é caro. Faz parte do negócio, não tem jeito. LDL, deixei para o final, que o LDL colesterol, agora tem um colega nosso, o Lair Ribeiro, que é o pior palestrante para a gente. Tudo de errado ele fala. Curiosidade, ele é de verdade cardiologista, ele é um cara inteligente, mas ele usa as palestras para benefício próprio e ele estraga a cardiologia. Bom, o LDL, o colesterol LDL principalmente, mais do que o total, é um fator de risco mais bem estabelecido ligado ao infarto. E eu mostro estudos que, isso são vários, 4S é o nome de um estudo do grupo placebo e o grupo tratado. E é uma relação direta entre o LDL médio e a chance de você ter um evento coronariano. E isso, cada estudo, por exemplo, o 4S tem 4.444 pacientes. É muita gente. Metade recebeu placebo, metade recebeu a droga ativa. E ninguém sabia, é o duplo cego. Nem o médico sabia o que estava dando e nem o paciente sabia, é tudo por códigos. Então não tem como eu favorecer ou enganar alguém. Eu não sei o que eu estou dando. E o paciente sabe disso, ele assina um termo, sabe que ele tem 50% de chance de receber um placebo ou medicamento ativo. Bom, então aqui foi o 4S e depois os vários outros estudos. E quanto mais baixo, menor a chance de infarto. Então, o que a gente usa as estatinas? Na prevenção primária, naqueles que nunca tiveram doença, na prevenção secundária e atualmente mesmo em pacientes de baixo risco. O que dizem os estudos? Eu não vou entrar um por um, mas olha, estudos de prevenção primária, para quem nunca teve infarto, nunca teve problema. Começaram com LDL médio de 192. Se alguém aqui tiver um LDL de 192, eu vou dizer, fique assustado, é muito alto.
Não é o total, é o LDL. Mas os primeiros estudos mostraram uma importante redução de 31%, e assim foram com os outros estudos. O último já tinha um LDL médio de 108, que é normal. Isso é prevenção secundária também. Todos os estudos com estatinas mostraram redução de mortalidade. Então, o LDL é fortemente associado com o aumento do risco cardiovascular e é a terapia padrão. Estatina é a única coisa para usar para reduzir colesterol? Não. É que a estatina entrou forte, é um remédio muito bom e atualmente muito barato. Tem vários outros medicamentos que também reduzem colesterol. Só a estatina é bom, qualquer um que reduzir colesterol está bom. Tem os mais modernos, são muito mais caros, mas funcionam igual. Então, qualquer coisa que você usar para reduzir está bom. Dá para reverter uma placa aterosclerótica? Eu consigo fazer ela diminuir? Sim, eu consigo. Isso aqui é a linha da nulidade, qualquer coisa daqui aumentou placa e qualquer coisa para baixo abaixou placa, reduziu placa. De acordo com a redução do LDL médio, quando a gente começa a baixar de 70 mais ou menos, aqui esse estudo asteroide baixou até 60, a placa reduz o volume. Elas conseguem reduzir um pouco, desde que você reduziu agressivamente o colesterol. Isso está mais do que comprovado. E o LDL é cumulativo ao longo do tempo. Não basta ter um colesterol alto. Quanto mais tempo você ficar com colesterol alto, maior o risco você tem. Ele não é um fator que aumentou te dá um infarto. Tem que ser anos e anos com colesterol alto. E aqui a gente mostra que quando a gente inicia uma estatina baixa, a gente muda a curva de chance de infarto. Se você está uma dose alta, você muda ainda. E aqui é uma linha hipotética do dia que você vai ter um infarto. E, logicamente, essa linha vai baixando na idade de acordo com cigarro, hipertensão, diabetes, triglicérides, colesterol e sexo feminino é protetor. Então, isso é sempre uma curva teórica matemática. E o final, estresse. Estresse é importante? Gente, o estresse é muito importante. E o estresse é mais difícil de tratar. Colesterol eu dou remédio, hipertensão eu dou remédio. E o estresse? Estresse é complicado. Como funciona o estresse? Eu tentei colocar de um modo assim, médico. O que faz o estresse? Ele aumenta a tua frequência cardíaca, a pressão, consumo de oxigênio, vasoconstrição, uma série de outras atividades. O estresse faz você fumar mais, faz você ter uma dieta não saudável, faz você não fazer exercício, uma não aderência à medicação e até depressão. Então, isso tudo interagindo, você fica hipertenso, tem isquemia, disfunção, síndromes agudas e até morte súbita. Isso está mais do que comprovado. Por fim, existem inúmeros fatores de risco. Quanto mais fatores de riscos associados, maior o teu risco. Uma coisa é você só hipertenso, uma coisa é você ser hipertenso e fumante. São dois fatores. Eles juntos sempre aumentam o risco. E veja, o risco, às vezes, bate quase 70% de chance de você ter um evento cardíaco. Então, de acordo com os vários fatores, você quase pode dizer, você vai ter um dia, vai ter um infarto, só não sei o dia. Mas isso é bom evitar. E aqui, o último slide, eu ponho metas de prevenção. Rapidamente, não fumar, uma dieta saudável, atividade física de pelo menos 150 minutos, atividade moderada ou 75 vigorosa, peso, se manter no índice de massa corporal entre 20 a 25, uma pressão controlada. O colesterol, eu não vou entrar em detalhes, porque o colesterol não tem um número mágico, abaixo de tal valor. De acordo com o seu risco, a gente tem que reduzir mais ainda. É diferente uma menina de 20 anos, que ela pode ter um colesterol alto, que ela não vai infartar. Agora, um senhor de 70 anos, fumante, diabético, qualquer colesterol dele aumenta risco. Então, de acordo com o risco, a gente baixa mais ou menos o colesterol. E o diabetes, para quem for diabético, a gente tem uma meta de hemoglobina glicada abaixo de 7. Gente, obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. Dúvidas aqui? 1, 2, depois a gente vai seguindo. Bom dia, doutor. Meu nome é Rodrigo. Tenho duas perguntas rápidas aqui. A primeira é justamente sobre o Laír Ribeiro, né? Eu, por exemplo, eu tomo simvastatina desde os 20 anos.
embora sempre tenha feito esporte, faço esporte 4, 5 vezes por semana, e meu colesterol sempre oscilou total entre 200 e 220, né? Mas desde então os médicos sempre recomendaram tomar a simvastatina. Já o doutor Laíri Ribeiro fala que a simvastatina é a maior farsa da história da indústria farmacêutica, né? E obviamente muitos ouvem o que ele fala, né? Eu mesmo fico na dúvida, pô, e aí, é ou não é, toma ou não toma, o que eu faço? Já tentei cortar um monte de coisa, aumentar a corrida, enfim, o número de coisas de esporte e tal, e assim, o colesterol me parece que no meu caso é muito mais genético. E a outra coisa, assim, ele indica muito coenzima Q10, que diz que quem toma simvastatina é meio que obrigatório você tomar coenzima Q10 para afinar o sangue, essas coisas todas. Qual a tua opinião sobre isso? Obrigado. Rodrigo, excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. Simvastatina é uma das estatinas, é o primeiro medicamento, a primeira estatina efetiva que foi lançada no mercado em cerca de 1980. É um remédio que aquele primeiro estudo, que por acaso eu falei 4S, é o estudo com S de simvastatina, é o estudo específico. Naquele estudo, tinham 4.444 pacientes, esse foi um estudo assim, pioneiro. 4.444 pacientes que foram randomizados para receber ou a Simva ou placebo e não sabiam quem era. Quem recebeu a simvastatina morreu quase que 50% menos do que o grupo placebo. E assim os vários estudos, o último, o TNT, que eu coloquei, que estava só de curiosidade, tinha mais de 10 mil doentes que do mesmo jeito, metade recebeu o medicamento que era o placebo e outra metade uma estatina, que já era uma estatina mais potente. Também reduziam quase 40% a mortalidade. Então, contra dados de mais de 10 mil, 4 mil, 8 mil doentes, não tem o que falar. Os estudos são muito robustos e comprovam definitivamente o benefício. Eu vou falar bem da simvastatina? Não, tem a simvastatina, tem a torvastatina, tem a rosuvastatina, todos têm genérico. Isso já não tem mais influência laboratorial. São medicamentos que de verdade reduzem o risco. O que o Laíri Ribeiro, se você escutar o Laíri Ribeiro, ele é um excelente palestrante, mas ele só fala bobagem. Ele tem algum interesse por trás, ele não é burro, não. Ele é uma pessoa inteligente, ele é um cardiologista, ele tem doutorado em cardiologia e ele ficou no American College. Ele é um cara bom, mas ele está usando aquilo em proveito próprio para algum benefício particular, tanto que ele nem tem mais CRM. Mas a parte do Laíri Ribeiro, que não é só ele, tem vários movimentos contra tratamentos, você me falou a coenzima Q10. A coenzima Q10 é muito por causa do efeito colateral da estatina. Até 20% das pessoas têm alguma fraqueza ou dor muscular. Isso é grave? Não, isso é incomodativo. Isso mata? Não mata. Por exemplo, se você comparar, quem é mais seguro? A estatina ou uma aspirina infantil? A aspirina infantil tem 200 vezes mais chance de causar um efeito grave do que uma estatina. Só que a estatina você fica com dor muscular, 20%, não é todo mundo. Então isso incomoda. Aí veio a história da coenzima Q10. A coenzima Q10 faz parte na evolução do funcionamento da estatina, onde ela poderia ter algum efeito. Existem vários estudos que a gente chama de anedóticos. Não é porque é engraçado, é porque nenhum deles foi bem feito ou tem um poder para dizer alguma coisa. Metade mais ou menos fala que é neutro e metade tenta dizer que é alguma coisa boa. Eu particularmente não conheço literatura boa o suficiente para me comprovar que coenzima Q10 é suficientemente boa. É um remédio até que relativamente caro, tem vários no mercado, mal não vai fazer, mas eu particularmente não recomendo. Quando alguém tem um efeito adverso de uma estatina, eu mudo para uma segunda, eu mudo para uma terceira, adjunto com alguma coisa que ajuda a reduzir, você tenta mudar de algum modo. Agora saíram uns remédios novos, são anticorpos monoclonais, que reduzem 60% de colesterol, são extremamente eficazes, mas custam quase R$1.000 por mês. Vou recomendar isso para todo mundo? Obviamente que não, é muito caro. Mas tem algum grupo de pessoas que precisa usar. Obrigado pela pergunta. Bom dia, doutor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre cloreto de magnésio, que eu acho que é o doutor Ribeiro que recomenda também, né?
E sobre aquela mudança do procedimento de atendimento a infartados, né? Que antes você fazia respiração, agora você não faz mais. Como é que isso é verdade mesmo? E como é que se faz hoje esse atendimento? Cloreto de magnésio é outro... Existem coisas, por exemplo, que ninguém vai ter interesse em fazer grandes estudos. Por que ninguém vai fazer um grande estudo em cloreto de magnésio? Porque está no mercado, não tem patente, qualquer um vende. Então, se alguém vai fazer... Cada estudo desses custa de 500 milhões a 1 bilhão de dólares. Um estudo bem feito. É muito caro. Só faz estudo drogas novas. Cloreto de magnésio ninguém tem interesse. Mas no passado se teve mais. Os estudos, no geral, são neutros. Eu não conheço nenhuma literatura que de verdade mostra algum grande efeito, assim, confiável. Você vai ter trabalhos pequenos de algum interesse de alguém que fale um pouco bem, fale mal, mas não tem um racional biológico muito grande. Apenas se tiver um magnésio baixo, a gente repõe. Tá? Você me fez a segunda pergunta foi parada cardíaca. Vocês viram o Mr. Bean lá com a revista para fazer ventilação? Isso é uma coisa que a gente está abandonando. O risco-benefício está muito complicado, porque ninguém quer ir lá e encontrar o cara caído e falar, eu vou fazer uma ventilação boca a boca. Ninguém faz. E muitas vezes, porque isso está bonitinho, mas às vezes a pessoa tem um mal-estar, ela primeiro vomita, depois ela cai. Aí é que não vai mesmo. Né? Não é bonitinho sempre assim. Parada cardíaca é sempre uma coisa mais complexa. Então você está autorizado a simplesmente fazer a massagem. Você faz uma frequência de 100 massagens por minuto, vigorosa, tem que baixar cerca de 5 centímetros, você tem que treinar para saber como faz, não é que você chega, nunca fez e consegue fazer, não dá. Depois você cansa, tem técnicas para você fazer e não cansar. Então, e tem que chamar, aquilo que ele fez também foi uma coisa fantástica, ele chamou ajuda, só que você primeiro chama ajuda e depois começa. Porque sozinho você não resolve nada. Tá? Então, tem que chamar ajuda, tem que vir uma ambulância, que vai ter que vir com desfibrilador, que não é um choque de corrente direta, é um choque de corrente alternada, é um pouco diferente. Mas atualmente a gente faz só a massagem e você só ventila quando chega o ambu ou o equipamento para ventilar. Aí sim fica mais fácil, senão ninguém faz nada. Mas é um procedimento para quem está fazendo o atendimento ou é realmente uma proibição? Você não deve fazer a ventilação? Não é proibido. Não é proibido, mas a gente viu por vários estudos que você fazer a ventilação, você não está salvando mais vidas. Existem estudos que metade fez só a massagem, metade fez massagem e ventilou. Então, no começo não mudou muito, não está mudando. O importante é começar a massagear direto. Agora, isso não é uma coisa que você faz da sua cabeça, tem passos. Isso é um treinamento que tantas massagens, depois faz um ciclo de tantos minutos, vê se tem pulso, continua, volta. Então tem ciclos, depois de tantos ciclos, voltou a frequência, choca, que ritmo faz essa medicação, faz aquela. Tem passos muito bem feitos, que na hora é sempre um processo de muito estresse. Então são passos já bem definidos que você segue. E é um treinamento. Teoricamente é difícil você salvar alguém que tem... Se você não é treinado, você não consegue. Mas o treinamento, o BLS que eu falei, Basic Life Support, é muito simples. Você só aprende a massagear e colocar um desfibrilador automático, que é fácil. Salva vidas isso. Esse colega meu que teve a parada na Reebok salvou com isso. Então você salva vidas. E tem o Advanced Cardiac Life Support, que é para médicos, que aí você já começa a identificar ritmo, medicação, uma série de outras coisas, causas da parada. Tá? Bom dia, doutor Pedro. Parabéns pela palestra. Obrigado. Com relação ao aneurisma da aorta, qual é a medida máxima da alteração que o senhor aconselha a cirurgia? E essa cirurgia incrementa algum risco de futuro infarto? Aneurisma de aorta. A aorta é uma artéria que sai do coração, ela faz uma volta, vai descendo e vai para a região abdominal. Na parte proximal, na parte torácica, que é a proximal, na ascendente, na parte que ela faz a curva, qualquer diâmetro acima de 5,5 centímetros é considerado cirúrgico.
Então, se tiver acima de 5,5, é sempre cirúrgico. Por quê? Porque a partir de 5,5, em algum momento ela pode romper. E depois que ela rompe, não dá tempo de fazer mais nada. A pessoa desliga. Simplesmente ela desliga. Então, você tem que operar antes. Que dia que vai romper? Se a gente soubesse, internava na véspera e operava. Como a gente não sabe, 5,5 é um número mágico máximo. E alguns pacientes com algumas outras patologias, a gente baixa isso para 5 ou até 4,5. Mas, no geral, a grande maioria é 5,5 na aorta ascendente. Na descendente, a gente tolera até 6. E na abdominal, 5. Então, nesses casos, é sempre cirúrgico. Apenas que, em alguns casos, na aorta descendente abdominal, o stent também funciona bem. Mas isso é caso a caso. Incrementa a possibilidade de infarto essa cirurgia? Diretamente não, porque são doenças em territórios diferentes, mas a maior parte das vezes a doença aterosclerótica que leva ao aneurisma muitas vezes está associada à doença também do coração. Então são doenças associadas, mas uma não tem relação direta, a não ser quando ela às vezes tem uma dissecção. Não é uma ruptura completa, mas a aorta tem várias paredes, são 3 paredes, 3 camadas. Uma camada separa da outra, então ela disseca. E às vezes essa dissecção pode descer até o coração e acometer alguma artéria, aí infarta. Tá? Ou pode subir a dissecção e ir para o cérebro e aí você tem um derrame. Dissecção de aorta é uma doença muito grave. Se você não tratar, 90% morre em 30 dias. Não é para acontecer, você tem que evitar antes. Obrigado. O impacto, na verdade, é completamente de uma perturbação, uma alteração grande na frequência dele. Boa pergunta, boa pergunta. O infarto é o seguinte, nós temos 3 artérias principais no coração. Quando alguma delas fecha, naquela região, naquela parte do músculo que é suprida por aquela artéria, para de receber sangue, oxigênio e nutrientes. Aquela região para de contrair. Se a região é muito grande, passou de 40% do coração, isso é incompatível com a vida. Mas normalmente é uma área menor. Então, aquela área por si para de bater. Então, se você abrir a artéria, como eu coloquei no desenho, rapidamente, você recobra a contratilidade daquele segmento. Mas tem uma série de outros componentes. O coração fica mais rápido, tem uma série de outros mecanismos associados, mas basicamente aquela região. Aquela parte do músculo, se ocluir a artéria definitivamente, ela morre completamente. Ela é substituída, o músculo que contrai é substituído por uma fibrose, daquela área só uma fibrose fina e que não contrai mais. Aí diminui a função do coração. Não? A janela terapêutica, que é o tempo entre começar o infarto e tratar, quanto mais precoce, melhor. Até 12 horas é um tempo que você salva, 6 horas é um tempo melhor, e se você conseguir fazer nas 2 primeiras horas, a pessoa sai quase que sem complicações. Então, isso é um tratamento de urgência. Por isso eu ponho ambulância correndo para o hospital, entra direto na sala de hemodinâmica, tem todos esses tempos cronometrados para isso andar rápido. Porque a gente fala, tempo é músculo. Quanto mais tempo fica a artéria ocluída, mais músculo você vai perdendo. É progressivo. Muito boa pergunta. Doutor, o tema aqui vai longe, interessantíssimo. Eu tenho pelo menos mais umas 3 perguntas aqui do pessoal. O nosso tempo está muito estourado. Vou pedir para o pessoal, se possível, conversar com o doutor depois, em algum momento, até aqui, se for o caso, se ele tiver agenda para isso. Queria agradecer demais a palestra, a presença tua, nos engrandecer aí pelo seu discurso, pela forma como você abordou o tema. Obrigado, Jorge, pela indicação. Parabéns, doutor. Obrigado. Gente, Celton, muito obrigado. Jorge, obrigado pelo convite e agradeço a todos. Espero não ter sido específico demais. É isso, excelente, doutor. Muito obrigado, hein?